15 de setembro de 2024. A Escritura diz que Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. O nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito do pai da mentira e que nós precisamos nos revestirmos com todo o conhecimento, com toda a armadura de Deus para conhecermos as faces desta serpente. Todos nós conhecemos o Padre Kelvin. Até quando um homem pode suportar calúnias, humilhações na sua história de vida e ser ridicularizado por profissionais da política, da música e por fiéis que dizem amar a Deus, mas preferem ladrões e feiticeiros da mídia do que um sacerdote? Vejamos a face de Satanás e de suas propostas, como de dar pão e água e oferecer os reinos do mundo às pessoas, como foi oferecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois está escrito, pois que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a invocação do mal. Vamos ver alguns vídeos e vamos, por nós mesmos, identificar a quem nós estamos servindo. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não percebeu? Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Como alguém que se diz crismado pode dizer estas palavras? Prestem bem atenção e pensem por vós mesmos. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo. Através desse vídeo, nós vimos claramente de Lula dizer que foi crismado. Mas, se foi crismado, ele deve servir aos preceitos do reino de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É Lula alguém que respeita a fé católica, respeita o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ver agora alguns políticos conhecidos na cidade de Uberlândia e avaliem vocês mesmos a forma deles pensarem e qual o seu envolvimento com a busca pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem eles servem? Seria o pai da mentira? Aqueles que herdaram a sociologia do passado, a filosofia, e aquele que roubou todos esses pensamentos, tornando-se o grande revolucionário salvador, o Deus Karl Marx. Esse a quem, através deste vídeo, vocês entenderão a quem ele serve, se é a Deus ou aos homens. Toda a Escritura Sagrada. Ele é, atualmente, na Igreja Batista Central, professor dominical. Devemos nos perguntar, é claro que a invasão do marxismo nas igrejas cristãs, Jesus estaria de mãos dadas
a filosofia marxista, que destruiu a sociologia utópica, aquela que criavam as leis mediante o entendimento, trazendo benefícios à sociedade, e abriu mão para essa chamada sociologia científica marxista, que brutalmente matou, destruiu, humilhou, zombou a mais de 100 milhões de pessoas. Quem é que vai santificar a ocorrência desta história? Gente, vereador Murilo aqui, olha isso, eu só acredito porque tá no próprio Flick lá no Instagram do prefeito. Gente, é o Padre Kelman, uma das figuras mais bizarras surgidas na República nos últimos anos. Foi a grande estrela da festa de lançamento da candidatura do vice, esse aí ao lado do prefeito Paulo Sérgio, prefeito de Uberlândia. Esse é o padre de festa junina, aquele padre fake. Quem ordenou esse padre? De onde que ele é? De que igreja que ele é? Isso é até desrespeito com a igreja católica. Eu, como católico, como cristão, falar que um padre desse tá lá no palanque de um evento, lançando o prefeito de Uberlândia, abençoando o evento, ele é falso. Mas deu certinho, porque ele é falso igual o governo do Odel, que é um governo que vive de propaganda. Esse evento tava lotado? Tava, mas é um público também que é só cargo comissionado, mais de 3 mil cargos comissionados da prefeitura, mais os parentes que eram obrigados a ir, mais os funcionários de ônibus. Essa é a campanha do nosso vice aí, a prefeito. Mas o Padre Kelman, pô, foi histórico. Levaram o Padre Kelman, o padre de festa junina, o falso padre, pro lançamento. No comunismo, eles emancipam o indivíduo para longe de Deus, de seus estatutos, usando o chamado iluminismo e progressismo e esquerdismo marxista assassino. Não é fácil ser ridicularizado em seu país com uma história de vida tão bonita como de Padre Kelman, dedicado ao ministério, abriu mão da sua vida como um homem para seguir aquele que acreditou que nós pudéssemos olhar para Deus e não para os homens, que entrou, transpassou as suas mãos e com sangue conquistou os nossos corações, de nós não nos acharmos tão inteligentes em retóricas e não ajoelhar a Deus, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6,9, que todas as coisas pertencem a Deus, pois Ele criou todas as coisas, e sendo todas as coisas dele, pois Ele tem o reino, a glória e o poder. E muitos insistem a servir estes, que querem tirar a soberania do Senhor, o Todo-Poderoso, e humilhar os seus servos. Esse rastro de maldades e de mortes, até quando muitos de nós seremos levados por histórias com meias verdades, histórias incompletas, histórias que no final acabam como americanos, mães e pais perdendo seus filhos contra os mesmos muçulmanos que dilaceraram não só americanos, mas brasileiros, ceifando as suas vidas para o Alá Akbar. Meus amigos, o Vossa Excelência disse, de um modo geral, as pessoas que têm crença religiosa não têm má índole, e eu concordo integralmente com isto, até por observação empírica. Infelizmente, contudo, o diabo é ardiloso, e nós temos os falsos religiosos. Até mesmo o ministro Alexandre conviveu com determinadas atipicidades recentemente na cena brasileira, uma vez que, por exemplo, alguém pode Era o padre de festa junina. Não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Alguém pode comprar uma roupa de padre e se autodenominar padre. E independentemente da eventual classificação que isto possa ter sob a ótica do direito penal, enfim, a pessoa de algum modo exerce, digamos assim, este direito de ser um falso religioso e ostentar uma veste que não manifesta em verdade a sua fé.
na verdade, é um ardil, um artifício para atender determinado propósito. Padre Kelmon, um padre de festa junina, um fake news? Flávio Dino, que o consórcio Nordeste que eu diga o que é fake. Falando nisso, eles estão gerando alimento mental para sua bancada comunista dentro das universidades. Estas mesmas que foram enumeradas no governo Lula por um ataque chinês, quando este governou, aumentando os nossos commodities, a fim de criar uma bancada intelectual, com problemas sérios de conectividade. Os seus sistemas cognitivos só conseguem enxergar o materialismo, pois negam os pecados das suas descendências, de suas famílias desorganizadas, e abraçam esta filosofia como prêmio, como know-how para suas vidas. Meus amigos, prestem muito bem atenção, para nós não sermos enganados destes que querem permitir todos os deuses das macumbaria, das feitiçarias, mas odeiam a Jesus, pois querem destruir Israel e fazem acordos com ditadores muçulmanos que escravizam suas mulheres e são ditadores em suas camas, tendo tantas mulheres para servir aos seus propósitos. E esses laços, como os espetinhos e os sambinhas, acabam sendo uma isca para fisgar aqueles que não respeitam a Deus. Vamos agora ver esse outro vídeo. Lula, Lula, olê, 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 Lula, Lula, viva São João! Viva! Olha o casamento na roça! São João já passou, padre. São João já passou. São João já passou, pode tirar a fantasia. Não, isso não é fantasia, não. É sim, é sim. A senhora provoca. Até quanto e quando um homem pode suportar ser humilhado pelas pessoas? Estar em um avião e ser ridicularizado fortemente com pessoas que participam do olha a cobra, olha a chuva, e bater palma para artistas comprometidas com as causas enganosas e que não libertam o mundo LGBTQI de seus traumas, das suas faltas de respostas, e condenam um homem, transformando-o em soberbo pelas suas posições sacerdotais. Pois agora é Daniela Mercury que deve ser aplaudida? Pois quem é que são responsáveis pelas festas de São João? Não seriam este padre? Ou agora vocês vivem totalmente pelo materialismo, pelo consumismo, para realizar os vossos desejos? Meus amigos, até quanto um homem pode suportar defender os pregos que nos disse para buscarmos a verdade? Padre Kelmo com as mãos limpas, como um bom servo, esperando que eles entendam e sigam a Jesus Cristo. A personalidade desses políticos, a quem eles servem? Existe uma nova ordem mundial? Se existem estas pessoas, eles querem sucumbir à nossa ordem já implantada. Meus amigos, tirem as suas próprias conclusões. Judas esteve com Jesus Cristo e o entregou à morte. Muitos, como Lula, são batizados, mas seguem filosofias humanas.
Lula traiu o ministério de Jesus Cristo e as ordenanças do Evangelho. Todos estes que criticaram o padre Kelmon, será que estão no caminho certo de representar o Evangelho de Cristo? Vamos ver o que o padre Paulo Ricardo pode nos informar sobre isso. Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Lucas, que diz assim: ouvi falar que a pessoa ser comunista é motivo de excomunhão. Gostaria de saber se é verdade e se a excomunhão é automática. Lucas, é verdade. É verdade que os comunistas estão excomungados. Nós não temos que ficar agora promovendo a imprensa comunista. Não temos que ficar agora seguindo a imprensa comunista. Se você vai ler um livro comunista, né, você deve saber que ao ler esse livro, você tem que estar preparado para lê-lo. Você é preparado e tenha critérios suficientes para ler isso, sem que isso signifique um perigo para a sua fé. Então a igreja está dizendo, cuidado, não leiam livros comunistas, porque isso pode fazer mal à sua fé. Se você se inscreveu num partido comunista, se você está trabalhando para os comunistas, se você crê nessa doutrina comunista, se você quer o comunismo, trabalha para o comunismo, você pode receber os sacramentos? Resposta, não. Segundo os princípios ordinários, determinando a recusa dos sacramentos àqueles que não têm a disposição requerida. Ou seja, você para receber os sacramentos, você tem que ter a devida disposição. Se você é um apóstata, se você está seguindo um negócio que é contrário à fé católica, é evidente que você não pode receber os sacramentos. É evidente que você não pode receber a comunhão e você não pode ser absolvido dos seus pecados, porque você não está arrependido. Né? Número 4. Fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que a defendem ou propagam, incorrem pelo próprio fato, como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica? Resposta, sim. Ou seja, está dizendo aqui que, de fato, eles incorrem em apostasia da fé católica. Esse é o esclarecimento. Vejam, é um decreto de esclarecimento no dia 5 de junho de 1963, ou seja, durante o Concílio Vaticano II, o concílio estava acontecendo. João 23 mandou publicar a seguinte resposta do Santo Ofício: é permitido aos cidadãos católicos, ao elegerem os representantes do povo, darem seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo se não proclamam princípios contrários à doutrina católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar disso, se unem de fato aos comunistas e os apoiam por sua ação? Resposta do Papa, não. Então veja só. Isto quer dizer concretamente, não basta você chegar e dizer, você não pode votar em tal partido porque ele é comunista. Você não pode votar em ninguém da base aliada. Você não pode votar em ninguém que esteja aliado a ele. Esta a solução e a resposta dada pela doutrina da fé durante o pontificado de João 23. Bukharin foi um integrante do partido bolchevique, o ditador Stalin mandou assassiná-lo. Os comunistas não servem à democracia, pois todas as leis de deveres e direitos são cancelados no final do processo. Lula foi chamado pelo presidente de Israel como pessoa não grata. Seriam os ditadores do passado com viés salvadores que também odiavam a Israel e aos Estados Unidos e a direita do Evangelho de Cristo sendo representados pela esquerda nas Américas. A quem serve a Deus? A quem luta para ter o seu nome escrito no livro da vida? Ou se eles apenas querem, como diz as Escrituras em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 ao 12, que ele fala para tomarmos muito cuidado com aqueles que enfeitiçam os nossos olhos, as nossas mentes,
e sujam os nossos corações. E o que eles querem mesmo é uma posição no reino de Satanás. Aquele mesmo oferecido por Jesus Cristo em Jerusalém, no ermo de Sinai. Meus amigos, vamos ouvi-lo e darmos um tempo a mais para que eles se expliquem e que nós possamos compreender aquela colher de pedreiro na mão do nosso querido Padre Kelmo, o chamado Padre de Festa Junina. Em um discurso nos primeiros anos de seu governo, Adolf Hitler declarou: "Não sou católico, mas um cristão alemão." Essa afirmação, que poderia parecer inofensiva à primeira vista, esconde a complexidade das convicções religiosas de um dos ditadores mais controversos da história. Os cristãos alemães, grupo protestante que apoiava a ideologia nazista, encontraram em Hitler um líder que defendia o chamado cristianismo positivo. Essa vertente do cristianismo rejeitava doutrinas tradicionais como a divindade de Jesus e elementos judaicos como o Antigo Testamento. Hitler chegou a descrever Jesus como um combatente ariano que lutou contra o poder e as pretensões dos fariseus corruptos e o materialismo judaico. No entanto, qualquer tentativa de entender as crenças religiosas de Hitler através de declarações públicas ou citações isoladas resulta em um mosaico confuso. Ele frequentemente louvava o protestantismo e o luteranismo, vendo neles uma conexão com o grande reformador Martinho Lutero, que ousou enfrentar o Papa e a Igreja Católica. Em um de seus discursos disse: "Por meio de mim, a Igreja Protestante Evangélica poderia se tornar a igreja estabelecida como na Inglaterra." Mas por trás dessa retórica aparentemente cristã, existia uma intenção clara de moldar a religião à sua própria visão de mundo. Hitler e o Partido Nazista tinham um projeto de coordenação dos protestantes alemães em uma igreja do Reich, que unificaria a fé sob um guarda-chuva nazista. Ao mesmo tempo, o catolicismo, com seu poder e influência na Alemanha, era visto como uma ameaça, e o regime agiu rapidamente para eliminar o catolicismo político. A liderança nazista foi excomungada da Igreja Católica e, ignorando o acordo do Reich com o Vaticano, permitiu perseguições à Igreja. Adolf Hitler, filho de Alois e Clara Hitler, cresceu em um ambiente familiar de contrastes religiosos. Alois, nominalmente católico, era cético, enquanto Clara era uma católica fervorosa. Hitler frequentou a escola do Mosteiro Beneditino durante um ano escolar, 1997 a 1998, onde demonstrou excelente desempenho acadêmico e recebeu o crisma em 22 de maio de 1904. Ele também participou do coro do mosteiro, o que poderia sugerir uma inclinação religiosa tradicional. Contudo, segundo o historiador Michael Riesman, o jovem Hitler foi influenciado pelo pan-germanismo na escola e começou a rejeitar a Igreja Católica, recebendo o crisma apenas por obrigação. Andrew Wilson comenta que, apesar de sua educação católica, Hitler era quase sempre violentamente hostil a ela. Hitler gabava-se de expressar ceticismo aos professores clérigos quando frequentou a escola religiosa, sugerindo que, desde cedo, sua relação com a religião era conflituosa. As declarações públicas e privadas de Hitler revelam um homem espiritual, porém contrário à religião organizada. Em suas posições de poder, ele ordenou a inclusão da frase "Gott mit uns", Deus está conosco, nas fivelas dos uniformes militares, o que pode indicar um respeito superficial pela fé, ou um uso político da religião. When we were brought here, we were brought by train. A guard slapped my face. On their belts, they had written, "Gott mit uns."
God is with us. Now, who is to say that he is not? Perhaps he is. Is there any other explanation? Um episódio interessante é narrado por Albert Speer, arquiteto do regime nazista, em seu livro de memórias, Por Dentro do Terceiro Reich. Speer relata que Hitler ficou impressionado com uma história contada por uma delegação de árabes, especulando que o mundo teria se tornado muçulmano se os berberes e os árabes tivessem vencido a Batalha de Tours no século 8 d.C. Hitler teria dito: "Veja, foi nossa desgraça ter a religião errada. A religião muçulmana também teria sido muito mais compatível conosco do que o cristianismo. Por que tinha de ser o cristianismo com sua mansidão e flacidez?" Essa declaração revela o pragmatismo de Hitler em relação à religião. Ele via as crenças religiosas não como uma questão de fé pessoal, mas como uma ferramenta para fortalecer a nação e o Estado. A escolha da religião para Hitler deveria servir aos interesses do poder, e o cristianismo, com sua ênfase no amor e na humildade, era visto como inadequado para o espírito guerreiro que ele queria incutir no povo alemão. Apesar de prometer ao Reichstag, em 23 de março de 1933, que não interferiria nos direitos das igrejas, Hitler rapidamente quebrou essa promessa. No campo de concentração de Dachau, clérigos que se opuseram ao regime nazista foram encarcerados. A partir de dezembro de 1940, Dachau tornou-se o centro de detenção de clérigos, com mais de 2.000 clérigos presos, sendo em sua maioria católicos romanos. Entre os prisioneiros havia também protestantes, testemunhas de Jeová, ortodoxos gregos e até muçulmanos, mas os jesuítas formavam o maior grupo entre os clérigos encarcerados. Isso demonstra que a perseguição de Hitler não era limitada a uma única denominação, mas sim a qualquer forma de religião organizada que pudesse ameaçar sua autoridade. Nos discursos públicos, especialmente no início de seu governo, Hitler frequentemente louvava a cultura cristã alemã e sua crença em um Cristo ariano. Em uma ocasião, antes de sua ascensão ao poder, ele discursou perante uma multidão em Munique, afirmando: "Meus sentimentos como cristão mostram-me meu Deus e Salvador como um lutador. Quão formidável foi sua luta contra o veneno judaico. Como cristão, eu tenho o dever de ser um guerreiro pela verdade e pela justiça." Essas palavras, cheias de fervor religioso, foram estrategicamente escolhidas para atrair os cristãos alemães ao seu lado. Contudo, uma vez no poder, Hitler começou a diminuir a influência da religião na vida pública, contradizendo suas próprias declarações anteriores. Joseph Goebbels, um dos principais assessores de Hitler, em uma entrada de diário de 28 de dezembro de 1939, escreveu que o Führer rejeita apaixonadamente qualquer pensamento de fundar uma religião. Ele não tem intenção de se tornar um sacerdote. Seu único papel exclusivo é o de político. Em outra entrada, de 8 de abril de 1941, Goebbels observou: "Ele odeia o cristianismo, porque ele desabilitou tudo o que é nobre na humanidade." Essas observações indicam que, apesar de usar a linguagem religiosa em público, Hitler desprezava profundamente o cristianismo. Para ele, a religião era uma ferramenta a ser manipulada, não uma fonte de orientação espiritual. O consenso entre historiadores é que Hitler não acreditava em Deus e considerava o cristianismo uma rebelião contra a lei natural da seleção por meio da luta e da sobrevivência do mais apto, nas palavras do historiador Alan Bullock. Hitler via o cristianismo como uma religião para escravos, uma visão que se alinha com sua crença na supremacia racial e na força.
O historiador Ian Kershaw, em sua biografia de Hitler, descreve como o ditador via a necessidade de transformar o exército alemão no melhor do mundo, não apenas em termos de armamento, mas também em educação espiritual. Essa visão utilitária da religião como uma ferramenta para fortalecer o Estado reflete o pragmatismo de Hitler em relação à fé. Richard Evans, outro historiador renomado, observa que Hitler acreditava que o nazismo estava fundamentado na ciência e que a ciência destruiria facilmente os últimos vestígios de superstição religiosa. Para Hitler, o cristianismo estava em declínio e ele atribuía esse colapso à influência da ciência. Em suas palavras, a ciência destruiria facilmente os últimos vestígios de superstição. A relação de Hitler com a religião é um enigma envolto em contradições. Ele usou a religião quando conveniente, rejeitou-a quando necessário e moldou-a de acordo com suas próprias necessidades políticas e ideológicas. Se por um lado, ele se apresentou como um defensor da cultura cristã alemã, por outro, desprezou profundamente as doutrinas cristãs e sonhou em substituí-las por uma nova religião alinhada com os princípios nazistas. E como era de se esperar, o primeiro-ministro de Israel anunciou que vai convocar o embaixador brasileiro para se explicar e para uma repreenda. Mas o que esperar de alguém que já expressou a sua admiração por Adolf Hitler e ao Ayatollah Khomeini em 1975? Lula declarou admiração pelos dois no início de sua carreira política. Hitler foi o ditador alemão que comandou a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Khomeini liderou, em 1979, a Revolução Xiita, radicais muçulmanos, que derrubou o Shah Reza Pahlavi do governo do Irã. Em julho de 1979, quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e articulava a criação do PT, Lula deu uma entrevista à revista Playboy, na qual citou os dois líderes como duas figuras políticas pelas quais ele nutria admiração. Dedicação. O então sindicalista elogiou a disposição, força e dedicação de Hitler e afirmou: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Sobre Khomeini, Lula disse: eu não conheço muita coisa sobre o Irã, mas a força que o Khomeini mostrou, a determinação de acabar com aquele regime do Shah, foi um negócio sério. A lista de figuras admiradas por Lula em 1979 incluía ainda Tiradentes, Gandhi, Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tse-tung. Ele afirmou que não era coincidência o fato de todos eles terem lutado para derrubar governos. O profeta Jeremias deixou registrado no capítulo 10, versículo 23, que todos nós devemos ter o Senhor, nosso Deus, como nosso Salvador, escutando os seus mandamentos e ouvindo a sua voz. Pois o profeta já sabia que as lideranças dos reinos da terra iniciou-se desde o Jardim do Éden até Nimrod, e eles querem ter essa grande nova ordem, com seus ensinos, com tudo aquilo que Satanás ofereceu a Jesus Cristo nas terras de Israel. É Lula, alguém que respeita Israel? É alguém que talvez tenha feito acordos com os deuses do mundo? Aquilo que o profeta Jeremias diz que homens não respeitam a Deus como um grande rei, mas procuram um rei humano para fazer as suas vontades. É essa sociedade Lula lá, temente ao Senhor? Ou o que eles querem mesmo é ser coniventes com os crimes que todos estes cometem no Brasil e pelo mundo? Vamos continuar vendo. João Ricardo, como padre, eu passei um período de formação bastante longo. Eu estive na igreja romana e foi ali que eu comecei toda a minha vida religiosa. Eu entrei no seminário com 22 anos, no dia 23 de fevereiro do ano 2000, no Seminário Legionários de Cristo, uma congregação conservadora da igreja romana. E permaneci bastante tempo nesse seminário quando, numa aula de metafísica, eu ouvi falar sobre a igreja ortodoxa.
Ouvindo falar sobre a Igreja Ortodoxa, me encantei e procurei o professor para descobrir, de fato, como participar desta igreja. Então eu procurei a Igreja Ortodoxa e descobri primeiro a Igreja Uniata, que são aqueles ortodoxos que voltaram para a comunhão com Roma e são chamados de uniatas. E ali eu fiquei na Igreja Greco-Melquita Católica. Fui acolhido pelo bispo Dom Fares Macarum, um bispo libanês que havia chegado em São Paulo há pouco tempo. Permaneci ali por 8 anos da minha vida. Me dediquei aos trabalhos pastorais e ali eu me tornei missionário e fui conhecendo um pouquinho o funcionamento da Igreja Ortodoxa Oriental Uniata. Depois eu fui conhecer a Igreja Ortodoxa puramente e me encantei mais ainda. Passei 8 meses de experiência na casa de um padre já experiente da Igreja Ortodoxa Síria de Antioquia e depois disso fui ordenado diácono pelo Dom José Faustino da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia de Brasília, cuja sede estava em Goiás, na Aparecida de Goiânia. Depois disso, um ano depois, eu fui ordenado sacerdote na Igreja Ortodoxa do Velho Calendário, cujo bispo é Dom Ioannes de Santa Catarina. Eu já estava maduro. Fui ordenado já velho, com 35 anos, porque eu tive que esperar dos meus 22 até os 35 anos, por conta dessas experiências que eu fui passando entre Igreja Romana, Igreja Uniata e Igreja Ortodoxa. E, então, o período de formação meu foi dos 22 aos 35, ou seja, 13 anos, até ser ordenado sacerdote. Essa é a minha história inicial da vida de seminário até o sacerdócio, passando pela Igreja Romana, Legionários de Cristo, Mater Ecclesia, para a Igreja Melquita, depois para a Igreja do Velho Calendário, a Igreja Síria e, por sua vez, ordenado diácono e sacerdote. É lamentável, João Ricardo, saber que uma mulher artista, que se diz cantora, não saber respeitar o diferente, a pessoa que pensa diferente que ela. Quando terminou as eleições presidenciais, logo no segundo dia, eu deixei Salvador e fui para São Paulo, onde eu resido. E quando estava adentrando a aeronave, no aeroporto 2 de Julho, em Salvador, a senhora Daniela Mercury, que eu até admirava, mas eu não admiro mais, simplesmente porque me viu, entoou um cântico dos festejos juninos do Brasil. A fogueira está queimando em homenagem a São João. E o seu coro de idiotas úteis repetiram as mesmas palavras que ela. Eu simplesmente continuei caminhando no corredor da aeronave, fui até a minha poltrona e lá sentei-me e fiquei apenas ouvindo aquelas baixarias e pouca vergonha de pessoas que não têm vergonha, de pessoas que não respeitam o diferente, de pessoas que até antes desse momento eu dava algum tipo de valor, mas agora já sei que não valem nada, porque não respeita o diferente. Falam de democracia, mas não passam de ditadores e idiotas úteis. É isso que eu acho. João Ricardo, uma das coisas que me deixou assim um pouco indignado foi realmente o descaso para comigo vindo de quem não deveria vir. Nós temos um STF, um Supremo Tribunal Federal, que deveria aprender a respeitar as pessoas. Eu fiquei surpreso com a falta de respeito destes magistrados que se julgam juízes e ministros desta nação. Flávio Dino, junto com Luiz Barroso, eles, numa sessão plenária do partido do STF, estavam ali fazendo chacota do Padre Kelmo. Que absurdo! Fazendo chacota do Padre Kelmo, me chamando de falso padre, fazendo afirmações mentirosas, caluniosas. E o Flávio Dino ainda teve a coragem de dizer que é fácil,
ele simplesmente comprou uma roupa e se vestiu de padre. Então, isso nos deixa indignados de saber que nós temos uma Suprema Corte que não respeita as pessoas e que não estudam, ou se estudam, não sabem interpretar a história do cristianismo, para saber que existem padres romanos e padres ortodoxos, e não fazer chacota, descaso, de uma pessoa que está compromissada com os interesses da população, está a serviço das pessoas, está compromissada com os interesses da pátria, que é verde e amarela, e não é vermelha, como muitos querem, e honram em dizer que são comunistas. Eu tenho a honra de dizer que sou brasileiro, patriota, e que tenho um modelo e um exemplo de um grande político do passado como referência, Dom Pedro II. Mas estes não podem dizer isto, porque são comunistas, porque são socialistas. E não sou eu que digo, o próprio Flávio Dino disse, e se alegrou, se encheu de orgulho em dizer que é comunista. E todos nós sabemos o que é o comunismo. O comunismo mata, destrói valores, princípios. O comunismo é uma doença. O comunismo quer fazer o Estado grande. O socialismo é a preparação, então, para esse comunismo, que é a ausência de Deus, a ausência de valores, uma anarquia total. Então isso me deixou bastante indignado. Mas a quem serve Lula? A quem servem estas leis constitucionais que paralisam o crescimento dos nossos índios, que continuam aos pés do chão e miseráveis, tendo uma condição para eles não explorarem a terra? Seriam essas visões de leis que mantêm os nossos índios como em 1500, travados, com seus pezinhos no chão, sem poder usar os sapatos que os brancos usam, as nossas belas chinelas. Mas serão estas leis coniventes com aqueles ladrões que eles querem implantar a nova ordem mundial? Como disse o Dr. Enéas, muito inteligente, que esses chamados intelectuais desconsideraram, pois Dr. Enéas deixou muito bem claro que o que tem nas nossas terras é ouro e prata, minérios abundantes, uma terra que emana leite e mel, para que possamos lançar as sementes e nós temos um solo rico para produzir muitos alimentos. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, estamos dormindo, estamos santificando os crimes destes. Será que tem a personalidade de Cristo? Ou Luiz Inácio Lula da Silva e todos esses que foram treinados através desta grande revolução chinesa, russa, que desde 1920 encanta as cabeças dos mais humildes, naquelas frequencinhas mentais comparados a chimpanzés. Meus amigos, vamos continuar tendo novos exemplos para que vocês despertem quem realmente teme o Senhor e ama o nosso Brasil e a nossa independência. Solta o vídeo!
buenos días. Soy el obispo del Ecuador y por lo tanto hermano de mi querido corepiscopo por el Brasil, Monseñor Kelmon. Quiero dejar constancia de que él tiene todas las potestades canónicas para hacer todos los sacramentos dentro del Brasil como el corepiscopo de ese país. Las cartas o pronunciamientos de parte del obispo de Roraima allá en el Brasil no tienen validez sobre la legalidad de nuestra iglesia. Él tiene su potestad dentro de la iglesia romana, mas no la potestad sobre la iglesia católica ortodoxa, el cual el monseñor Kelmon pertenece. Por lo tanto, él es legal y canónicamente consagrado en nuestra iglesia y con todas las potestades que se le ha dado en la Iglesia Católica Ortodoxa. Éxitos, monseñor, y bendiciones también para ese pueblo del Brasil. Amados irmãos do Foro do Brasil, obrigado pelas mensagens que têm me enviado, obrigado pelo trabalho de vocês e parabéns pelo primeiro ano de existência desse foro, que tem por objetivo estudar as circunstâncias, situações do nosso país, com a finalidade de buscar boas soluções para a defesa da fé, a defesa da família, a defesa da liberdade. Deus os abençoe ricamente e muito obrigado pela atenção e vamos adiante. Deus os abençoe ricamente nesse trabalho. Parabéns pelo primeiro ano de trabalho de existência. Meus amigos de Roraima, meus amigos de Boa Vista, de toda a região norte do Brasil, nós precisamos levar a verdade à tona. Eu quero falar de vocês aqui sobre os povos indígenas. Nosso estado de Roraima, são mais de 100 mil índios que existem em nosso estado de Roraima. E a região norte como um todo, isso ultrapassa aí um número que nem eu sei, mas é um número bem grande da população indígena. E esta população está sendo menosprezada, está sendo maltratada, manipulada por este governo federal que está aí. E eu vou dizer por quê. Em 2023, mais de 363 Yanomamis mortos. Agora, no primeiro trimestre de 2024, mais de 75 índios mortos Yanomamis. Isso só da etnia Yanomami, sem falar das outras etnias. Veja o descaso com os nossos índios. Uma criança, estes dias foi filmado, uma criança abandonada, jogada nas calçadas de Boa Vista. Um estado que tem mais de 100 mil índios. O descaso é total. Existe uma ONG aí que está tentando alimentar os Yanomamis com muita dificuldade e o governo federal não está nem aí para os povos indígenas. Para que existe Ministério de Povos Indígenas? Para que existe ministra Guajajara? Para fazer figuração? É para isso que a senhora existe? Vai cuidar do teu povo de verdade, ou não passará de mais uma traidora do próprio povo. Nós precisamos agir com honestidade, com verdade e fazer com que o dinheiro público chegue lá na ponta do povo indígena, que precisa de atenção, de cuidado e de respeito. Somos uma nação miscigenada, índio, preto e branco. Esta é a formação do brasileiro. E nós não podemos desprezar os povos indígenas. Que Deus abençoe Roraima, que Deus abençoe toda a região norte e que Deus abençoe os nossos irmãos indígenas. Dia 22 de agosto estarei aí com vocês, meus irmãos indígenas do estado de Roraima. Um grande abraço. Boa tarde. As autoridades aqui de Boa Vista, a gente está aqui, olha, nesses acampamentos aqui do meu irmão, que sempre estão lá na associação, e nós não podemos estar mantendo eles, nós não temos condições de estar mantendo eles, porque isso é obrigação das autoridades, entendeu? Cadê o FUNAI que não está atendendo esse pessoal aqui?
daqueles que estão do lado do conhecimento de Cristo, que Cristo deu a sua própria vida, derramou seu sangue, para que todos nós pudéssemos ter a liberdade como filhos de Deus, de vivermos como diz as Escrituras, como diz a bela filosofia. Mas Lula não defende o seu batismo, não defende os valores do significado quando foi catequizado. Estas palavras mostram claramente a quem ele serve: aos inimigos do Senhor, aqueles que vêm há milênios perseguindo Israel, perseguindo a Cristo, perseguindo as Escrituras Sagradas, pois, como ele mesmo disse, que tudo isto aqui é coisa do passado, ultrapassado. Mas nós temos visto quem irá ser maior do que Deus, pois o que ele defende são os seus deuses, que começou em Émile Durkheim, Darwin, Sigmund Freud, Nietzsche, Karl Marx, Friedrich Engels, Gramsci. E nós sabemos que em 1920 o comunismo se instalou nas Américas e conseguiu, através, como Satanás ofereceu a Cristo, as barganhas dos espetinhos, dos sambenhas, enganou a muitos a esta filosofia do materialismo. Meus amigos, de que lado nós estamos? Dos homens? Daqueles que dizem ser crismado, batizado, frequentador da Santa Igreja, sem desconsiderar os irmãos crentes, protestantes? Observe-se bem qual é a frequência como sendo um presidente para defender a nossa soberania, o Estado democrático de direito. A quem eles servem? A que contexto de nova ordem mundial haverá de dominar as Américas?